Olá, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos muito bem e com saúde. Você é do tipo que gosta de olhar a paisagem? Sim? Pois é, para alguns a paisagem é apenas uma fotografia. E se eu te disser que paisagem é muito mais que isso? Ficou curioso? Quer saber mais? Sim? Bora! Se eu te pedir para imaginar uma paisagem e você é daquelas pessoas que gostam do mar, acredito que você prefira imagens como essa. Mas se você gosta do interior, acredito que estas imagens sirvam melhor como paisagem. Mas se você é daquelas pessoas que preferem o meio urbano, acredito que essas imagens aqui seja melhor para representar uma paisagem. Pois é, esta é a paisagem da minha varanda. Mas afinal, o que é uma paisagem? Por conceito, paisagem corresponde a tudo aquilo que conseguimos observar em uma determinada direção. Assim, a gente pode concluir que paisagem é muito mais do que uma fotografia. Assim, para compor uma paisagem é preciso diversos elementos. A visão é o principal deles, mas não só ela. Temos também a audição. A audição é, sim, todos os barulhos que estão ao redor daquilo que estamos enxergando compõem sim a paisagem. Por isso que, se alguém falar de uma paisagem de uma rodovia movimentada, logo imaginamos os barulhos do carro. Ou, se falar de uma paisagem de um aeroporto, imaginamos o barulho da turbina dos aviões. Desta forma, a audição também faz parte da composição da paisagem. O olfato também faz parte da composição da paisagem. Os cheiros, odores, isso fica gravado na nossa memória olfativa. Desta forma, imagine uma paisagem onde você tem muitas flores. Quando você retornar à imagem desta paisagem, automaticamente também sentirá o odor que você sentiu naquela paisagem. Assim como a visão, a audição e o olfato, o tato também compõe a paisagem, seja pelo frio, calor, a textura. E não só ele, as sensações, sejam elas boas ou ruins, também entram na composição de uma paisagem. No estudo da paisagem, temos o que chamamos de planos de paisagem. O conjunto dos elementos que estão muito próximos de quem observa a paisagem é chamado de primeiro plano. Os elementos que estão um pouco mais afastados de quem observa correspondem ao segundo plano. Aqueles que estão mais afastados de quem observa correspondem ao terceiro plano. E assim sucessivamente. Portanto, planos de paisagem correspondem ao conjunto dos elementos da paisagem que estão ou mais próximos ou mais afastados de quem observa. Toda paisagem é composta por elementos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Entre os elementos visíveis, nós temos, por exemplo, os elementos naturais, como árvores, águas, nuvens. Correspondem àqueles elementos que não foram feitos pela sociedade. E temos também os elementos sociais. São aqueles elementos que foram construídos pela sociedade, como as casas, edifícios, ruas, postes e fiações, automóveis, aviões, navios, diques. As paisagens, elas se modificam ao longo do tempo. E o principal agente modificador é, sem sombra de dúvida, a sociedade humana. Esta imagem que você está vendo agora foi uma fotografia de um bairro do Recife, bairro de São José, retirada em 1910. Nesta imagem, percebe-se o telhado e a torre da Igreja dos Martírios, além do telhado e da torre da Igreja do Terço. Nesta imagem, grande parte do conjunto das edificações que estão ao centro dessa imagem foi retirado para a construção da Avenida Dantas Barreto. E para construir esta avenida, a Igreja dos Martírios teve que ser destruída. Esta outra imagem, tirada da mesma região, em 2019, já não apresenta
as construções verificadas na imagem anterior. Mas observe, percebe-se ainda a Igreja do Terço e a construção do camelódromo para abrigar os camelôs da cidade do Recife. Esta outra imagem corresponde à Avenida Paulista, embaixo, quando foi criada em 1821, e a da esquerda em 2020. Observe quantas modificações ocorreram nesta mesma área. Agora nós temos 4 imagens. As 2 imagens da esquerda correspondem a uma área do bairro da Boa Vista. Nela, observa-se uma parte das construções do bairro da Boa Vista, o rio Capibaribe, a ponte Duarte Coelho. Em cima, em 1940, e embaixo, nos anos 2000. Grandes modificações ocorreram. Observe que algumas construções elas foram preservadas e outras deram lugar a outras edificações. Quando essas construções são preservadas, chamamos de rugosidades da paisagem. Observe que o sobrado na esquina do lado direito deu lugar a um prédio de condomínio comercial. Também podemos observar que surgiu um manguezal na margem esquerda do rio Capibaribe. E também é notório a ampliação da faixa de rodagem em detrimento da calçada destinada aos pedestres na ponte Duarte Coelho. Na imagem da direita, observamos as transformações, no caso, urbanização, que ocorreu num trecho de um bairro do interior de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2018. Observando as imagens de cima e de baixo, percebemos que ocorreram modificações nessa paisagem. As ruas, na imagem de cima, não possuíam definições do seu contorno, nem tampouco calçadas, que foram feitas com o processo de urbanização. Também ocorreu a contenção da encosta na área ao lado da igreja. Esse processo chama-se terraceamento. Mas observe, quando foi feito esse terraceamento, também foi feita a retirada das árvores que estavam ao lado da igreja. Observe que foram feitas melhorias na própria parada do ônibus. E na área que se coloca atrás da parada do ônibus, também foi construída uma área de lazer. Agora, nós temos 2 imagens da mesma área em Olinda. Corresponde à subida da ladeira da Sé. A primeira imagem, da esquerda, foi feita em 1960, a segunda em 2016. Observe que várias modificações ocorreram aí. Algumas edificações continuaram na paisagem. Lembra das rugosidades? Pois é. Agora observe o chão, as casas, os postes e fiações, as pessoas e suas roupas, os veículos. Quantas modificações, não é mesmo? As modificações que ocorrem na paisagem refletem o modo de viver das sociedades e elas podem modificar suas finalidades. Por exemplo, essas 2 imagens correspondem à Avenida Rio Branco, em Recife. Observe que ela era de trânsito rodoviário e foi transformada numa rua de lazer. Entre as atividades humanas que provocam grandes transformações na paisagem, nós temos a agricultura. A agricultura familiar ela modifica menos a paisagem que a agricultura comercial. Isso porque ela se utiliza de menor área, de menor emprego de máquinas e ela possui uma maior dependência da natureza. Ela possui menor produção. Porém, a gente tem que destacar que menor produção não significa menor qualidade do produto. Já a agricultura comercial, ela modifica mais a paisagem, por utilizar uma maior área, maior emprego de máquinas, alteração da vegetação original, mais emprego de produtos químicos. O estudo da paisagem é muito importante para a geografia. Isso porque as paisagens apresentam marcas de suas alterações, principalmente aquelas provocadas pela sociedade. Observe que o topo da serra, localizada à esquerda, foi bastante gasto pela ação da mineradora. Podemos observar isso em relação à outra serra localizada à direita. Mas não foi só a mineração que causou modificações na paisagem. A agricultura alterou a paisagem original, retirando a cobertura vegetal original da área. Como podemos saber disso? Observe os bolsões de mata remanescentes. Assim a gente pode dizer que a sociedade humana pode alterar qualquer área da superfície terrestre. Desta forma, alterar qualquer paisagem, dependendo de suas necessidades, objetivos e o uso de suas técnicas. Há milhares de anos, culturas modificaram encostas de montanhas para praticar agricultura. Esta técnica ficou conhecida como terraceamento. Essas modificações estão intimamente ligadas à forma de viver e conviver dessas sociedades.
As modificações de uma tribo indígena de Goiás está intimamente ligada à forma de viver e conviver dessa população e de sua cultura, o que difere das modificações provocadas por populações no Japão, por exemplo. Desta forma, cada população tende a adaptar o ambiente às suas necessidades. Por exemplo, as necessidades de uma comunidade ribeirinha de pescadores provocam alterações que refletem sua cultura, sua forma de viver e suas necessidades. Povos que viveram em montanhas, como os Incas, promoveram alterações que nos mostram como era a vida, a cultura e a forma de viver desse povo, além de nos mostrar o domínio e uso de técnicas que eles utilizavam. Mas o que é técnica? A gente poderia definir como um conjunto de procedimentos ligados à arte ou à ciência. Resumindo, seria o conhecimento adquirido e utilizado para resolver situações problemáticas. Dessa forma, cada povo domina técnicas que foram adquirindo e aprimorando ao longo de sua história, seja nas construções, seja no uso e emprego das navegações, ou no armazenamento de recursos, por exemplo, e até mesmo na resolução de problemas específicos, como, por exemplo, os transportes. Podemos dizer, então, que quanto mais desenvolvida a sociedade, maior o domínio e emprego das técnicas. E as transformações da paisagem serão cada vez maiores a partir do emprego dessas técnicas. Isso quer dizer que as populações, há séculos atrás, já modificavam a paisagem, mas as atuais sociedades, com o domínio e o emprego de maior número de técnicas, provocam grandes, gigantescas transformações na paisagem. Por tudo isso, podemos dizer com certeza que as sociedades humanas provocam as maiores alterações na paisagem, principalmente pelo emprego de suas técnicas. Mas apenas as sociedades humanas provocam alteração na paisagem? Não. A própria natureza se encarrega de grandes transformações na paisagem. Observemos algumas. Tempestades. Fortes chuvas provocam deslizamento de encostas, destruição de ruas, casas, praças, comércios, além de perdas humanas. Essas cenas representam um pouco da destruição causada por essas águas. Terremotos. Terremotos são abalos sísmicos provocados pelo deslocamento de parte do solo ou da crosta terrestre. Esses abalos provocam queda, deslizamento ou destruição de áreas gigantescas. Eles são medidos em uma escala chamada escala Richter, na qual vai de 0 a 9. Vulcões. Os vulcões correspondem à saída do magma para a superfície da Terra, e esses fenômenos provocam com certeza modificações muito graves na paisagem.
madre natura. Tsunamis. Os tsunamis são ondas gigantes que se deslocam, em geral, devido a violentos tremores do assoalho oceânico, acima de 7 graus na escala Richter. Tsunami quer dizer onda gigante, e o mais impressionante e filmado foi o que ocorreu no Japão em 2011, após um abalo de 7 graus na escala Richter. Este tsunami matou mais de 15 mil pessoas, e mais de 2 mil pessoas ficaram desaparecidas. Atingiu boa parte da costa leste da Ásia, chegando à costa oeste da América, com ondas de mais de 2 metros em portos da Califórnia, e no Peru, com ondas de 1,5 metro. Pois bem, meus amigos, espero que vocês tenham compreendido a importância das paisagens no estudo da geografia. É através das paisagens que podemos entender como as sociedades se organizaram e se organizam, desenvolveram suas técnicas, sua forma de viver e conviver, e como essas sociedades se relacionam com o meio ambiente em que vivem e convivem. Um forte abraço a todos, muita paz!